Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Lima, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o soltar na prática. Então acompanhe esse vídeo aqui comigo que eu vou dar estes exemplos, vou falar um pouquinho sobre o que é o soltar e espero que ao final fique mais claro também como que você pode fazer para aos poucos entender esse conceito na prática. Bom, então o nosso maior desafio todos os dias é soltar. Soltar todas as situações, aquilo que a gente chama de problemas, né? Todos aqueles problemas que aparecem na nossa vida para a gente resolver, que a gente acha que são problemas, mas na verdade são situações que vem para nos ensinar. Soltar também aqueles desejos, aquele sonho, aquilo que a gente tem vontade de alcançar nessa vida. A gente sente que a situação está sempre amarrada e que a gente nunca vai chegar a atingir aquele objetivo, de tanto que a gente segura, de tanto que a gente amarra as situações. Então esse é o nosso maior desafio, é o soltar. Soltar essas situações para que elas se realizem, se concretizem da melhor forma que tem que acontecer. E o que acontece é que a gente tem muito apego às coisas. E quanto mais apego, mais difícil. Quanto mais apego, mais a situação se enrola, mais aquilo não sai do lugar e a gente não entende os motivos, né? E esse apego, ele vai trazer muito sofrimento pra gente. Então, quanto mais apego, mais a gente sofre. Mas a gente tem que entender que tudo aqui é emprestado para nós. Nada nos pertence, tudo é emprestado. E o apego, ele se torna uma resistência. Como diz o professor Hélio Couto, todo apego, ele é medo. E todo medo gera perda. O que a gente precisa é colocar em prática algo que é base das filosofias orientais, que é o desapego. O soltar é a gente aprender a fazer esse desapego, aprender a desapegar das coisas e das situações. O soltar, ele não pode ser algo forçado, algum jeitinho que a gente dá para as coisas, uma manipulação. A gente não tem como manipular o todo, fingindo que a gente soltou alguma coisa, alguma situação, mas na verdade a gente tá só de canto de olho observando, eu soltei, tá bom? Mas eu tô aqui só esperando para ver se ela vai acontecer ou não. Então, o soltar não pode ser manipulado, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. O soltar, ele precisa ser de verdade, no sentimento, naquilo que a gente sente e não apenas na nossa razão e na nossa mente. Então, racionalmente, eu digo que eu soltei, mas qual o meu sentimento em relação àquela situação? Porque é fácil a gente falar, não, mas eu já esqueci aquela situação, eu já esqueci aquela pessoa, eu já esqueci aquele trabalho. Só que aí todo dia você acorda pensando naquilo, todo dia você vai dormir pensando naquilo. E aquele sentimento, muitas vezes de frustração por não ter, ele continua ali, né? Então você não soltou de verdade. Então o soltar, ele é abrir mão do desejo de receber alguma coisa em troca. É fazer as coisas sem desejar receber. É você fazer as coisas sem expectativa pelo resultado. É exatamente o que o professor costuma dizer. É fazer o que tem que ser feito. E aí o que acontece quando você abre mão desse desejo de receber? Quando você abre mão do resultado, aquilo acontece. Então esse é o soltar. Soltar é desapegar. Soltar é confiança. É você confiar no todo, confiar no fluxo universal, confiar que está tudo certo, que as coisas estão aonde elas deveriam estar, as coisas estão da forma como deveriam estar. É você acreditar na fluência divina, acreditar no todo. Então, para mim, toda vez que eu penso na palavra soltar, eu penso na palavra confiar. Me vem a palavra confiar, confiança, confiança no fluxo divino. Esse é o soltar. E é muito aquela frase, né, de colocar nas mãos de Deus, confiar que está nas mãos de Deus. Mas aí que entra algo que pode confundir um pouco, porque quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente fala, mas já coloquei nas mãos de Deus, tá bom, mas você fez a sua parte? Você não pode deixar só na parte, só nas mãos de Deus, você tem que fazer a sua parte também, você tem que agir, né? É como se fosse uma parceria. Você não pode simplesmente falar que colocou nas mãos de Deus e esperar sentado, esperar sem fazer nada, esperar que aquele resultado apareça e você tá em casa sem trabalhar, sem procurar um emprego, por exemplo, sem estudar, sem ajudar as pessoas, você não tá fazendo simplesmente nada e tá reclamando que o resultado não vem. E você fala, mas eu já coloquei nas mãos de Deus, eu já entreguei para Deus. Mas e a sua parte? E a parceria nesse negócio? Cadê? Né? Então você tem que fazer o que está ao seu alcance. Você tem que fazer
aquilo que é necessário para a situação se desenrolar, para aquilo, né, acontecer, sem esperar o resultado, olha só. Então, por isso que a teoria é difícil, porque é isso, você tem que fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. E aí você fica, mas como que eu vou colocar isso na prática? Como é que eu vou fazer para soltar? E o sentimento de querer obter alguma coisa, o sentimento de querer aquilo, tem que esquecer. Esse é o ponto, tá? A gente vai aprender a não ficar mais focado no resultado daquilo. A gente tem que aprender a fazer as coisas sem aguardar um resultado, a fazer as coisas de coração, a fazer as coisas como um canal de Deus mesmo, tá? Você tá aqui como um canal. Você está aqui para servir. E é isso, você vai fazer da melhor forma possível, como se fosse Deus em ação. Tem um termo que vocês devem conhecer, que é a ação pela não ação. Esse é um dos conceitos centrais do taoísmo, acredito que vocês já ouviram essa expressão. Então, o que é a ação pela não ação? Não significa ficar parado esperando um milagre acontecer na sua vida, tá? É a ação sem a intenção do controle, sem a intenção de ter controle daquela situação. Exatamente o soltar, tá? Então, quando você ouvir esse termo ação pela não ação, é o soltar. Então, a não ação não tem a ver com imobilidade, não tem a ver com não agir, pois aquela pessoa que está praticando a não ação, na maioria das vezes ela está agindo, ela está trabalhando, estudando, está agindo, mas acontece que a disposição de espírito dela é diferente. Ela age não pelo resultado, ela age porque é aquilo que ela tem que fazer. Então, ela não se importa mais com os resultados, se ela vai ter fracasso, se ela vai ter sucesso, se ela vai ficar famosa, se ela vai ficar rica, ela faz porque é aquilo que ela tem que fazer. Bom, isso é um pouco da teoria, então eu vou colocar agora alguns exemplos na prática para vocês entenderem o que eu faço, tá bom? Porque senão vai continuar mais do mesmo. Vocês já devem ter visto vários vídeos falando sobre soltar, desapegar, deixar fluir, confiar, tá? Beleza, e agora, o que eu faço, né, em algumas situações no meu dia a dia? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou começar pelo exemplo que mais tem a ver com a minha história aqui, com a empresa, né, que é o soltar os clientes. Então, eu começo com um exemplo que tem a ver com a minha parte profissional. Resumindo rapidamente, para quem não me conhece, tá entrando no canal hoje, eu tenho uma empresa de arquitetura familiar, tá? Então já são 13 anos trabalhando em família, ter um negócio próprio, você ser autônomo, ser dono do seu negócio, não é fácil. E eu tenho aprendido muito nesses anos, porque eu já fiz muito o oposto do que é o soltar, tá? Não só eu, como os meus sócios também. A gente já fez muito o oposto do que é o soltar. Às vezes até inconscientemente, tá? Mas eu tenho certeza que muito do que a gente já passou foi pra gente aprender exatamente agora o que é o soltar. Hoje eu consigo perceber o soltar no que a gente tá fazendo, tá? Então quando você depende dessa renda, quando você é autônomo, você depende do que você vende no dia, do que você vende no mês para sobreviver, não é fácil você aplicar o soltar. Você tem um sentimento de querer controlar a situação, você quer controlar, você quer que o cliente feche o negócio, você precisa daquele dinheiro para sobreviver, né? Você precisa da matéria para poder conseguir suas coisas, alcançar os seus objetivos, pagar suas contas, precisa do dinheiro para comer. E aí, como é que você faz para soltar numa situação que você depende disso? A sua vida depende disso, né? E aí entra o fazer o seu melhor sem esperar nada em troca. Fazer o seu melhor sem esperar o resultado. E é exatamente isso, gente. Então, quando chega um cliente novo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa oferecer para ele o nosso melhor, apresentar o nosso melhor. Não forçar a situação para que ele feche o negócio. Tá, então você apresentou sua empresa, apresentou seu negócio, qual a solução que você tem para ele, como que você pode ajudar o cliente, verdadeiramente ajudar, não simplesmente só pensando no retorno financeiro, querendo vender alguma coisa para ele, me entrega o dinheiro, eu te entrego isso daqui feito de qualquer jeito e próximo cliente, vem o próximo cliente. Gente, não funciona assim. Para quem tem um negócio, quem entende que as coisas não são dessa forma, né? O próprio professor Hélio Couto fala sobre isso também. O que você tem que fazer com o seu cliente? Você tem que ajudar ele. Você está ali para ajudar, você está ali para servir. Mostra como a sua solução pode ajudar ele, com o problema que ele está enfrentando ali. O que a sua solução ajuda o problema dele. Oferece o seu melhor, tá? Então, quando chega um cliente novo,
A gente apresenta a empresa, monta uma proposta para ele, apresenta essa proposta. Qual é o nosso diferencial, né, perante os concorrentes dos outros escritórios de arquitetura, o que a gente pode oferecer para ele? Apresentamos a proposta e seguimos o nosso processo. A gente tem um processo, não significa que você nunca mais vai cobrar o cliente, tá? Então você mandou o orçamento e nunca mais vai falar com ele. Não é isso, tá? Soltar o cliente não é você esquecer ele e colocar lá negócio perdido porque ele não deu resposta em uma semana, tá bom? Então é você seguir o seu processo. Então eu vou voltar a falar com esse cliente dentro de alguns dias, vou perguntar se ele tem alguma dúvida, vou perguntar o que a gente pode fazer, né, para melhorar para ele a proposta, para que atenda o que ele precisa naquele momento. Às vezes ele não tem a condição de pagar aquele valor à vista com aquele desconto, você consegue uma condição melhor parcelado, ou faz uma fase do serviço agora e a segunda fase faz no futuro, quando ele já tiver melhor uma definição do que ele vai fazer. E é isso, é você analisar caso a caso, cliente a cliente, né? E aí você, com isso, solta ele. Você não fica pressionando, você não fica ligando pro cliente, mandando mensagem, manda o WhatsApp, liga, deixa recado na caixa postal, manda e-mail cobrando. Você deixa ele à vontade para tomar essa decisão, tá? Você não pressiona a venda. Tem outro exemplo que aconteceu comigo também, voltado a essa parte de venda, que foi quando eu fui fazer os móveis planejados da minha casa. E era a primeira empresa que eu estava visitando e eu levei a planta do meu apartamento para eles fazerem um orçamento. E resumindo, para não estender muito aqui, o vendedor não conseguiu fechar o negócio, né? A gente não fechou com esse vendedor os móveis, porque era a primeira empresa que a gente estava passando, a gente precisava fazer outros orçamentos. E aí o gerente, ele estava no mezanino da loja, ele estava observando que o vendedor não estava conseguindo fechar com a gente a negociação. Mas a gente tinha acabado de chegar, era a primeira visita, era a primeira loja que eu estava indo e eu não ia fechar de primeira, não faço isso, né? E aí o gerente desceu para poder negociar com a gente na mesa. E o gerente trouxe um papel ali, começou a escrever e ele começou a ficar nervoso. Ele queria fechar. E para vocês terem uma ideia, na época, né, já faz tempo isso, mas sei lá, o orçamento tava ficando em R$80 mil para fazer os móveis da casa. Ele começou a fazer várias ofertas e ele falava assim, tá bom, 40 mil, agora, para fechar agora, 40 mil. E ele nervoso ali, aí ele, não, tá bom, então e se a gente fizer 30 mil? Começou a escrever, bravo também ali, que queria fechar a venda de qualquer jeito. E aquilo foi me dando um nervoso, gente, que eu saí muito, muito, muito estressado da loja, muito. No fim das contas, ele chegou a R$22 mil, um orçamento que começou em 80. E a gente não fechou. Então, foi bem estressante para ele, estressante para o vendedor, que estava só de canto ali olhando a negociação do gerente, porque o gerente queria mostrar que ele sabia fechar a venda, né? E muito estressante para a gente também, que estava aí na situação de clientes. Então, nunca mais volto nessa loja. E alguns anos depois, o que aconteceu foi que essa loja fechou, né? Acho que nem foram alguns anos, a questão de menos de um ano essa loja fechou, não me lembro mais. Então, não façam isso, não coloquem pressão nos clientes, porque isso vai paralisar o processo, tá bom? O cliente não vai fechar com você enquanto você estiver pressionando. Um outro exemplo é como soltar as dívidas, coisa mais difícil do mundo, né, gente? Porque quando a gente está endividado, quando a gente está devendo dinheiro para alguém, mesmo que seja para o banco ou que seja para alguma pessoa, algum parente, algum amigo, a gente não consegue nem dormir direito, né? Aqui a gente já teve vários exemplos de situações assim, infelizmente, né? E de ficar sem dormir mesmo, ou seja, de perder o sono, de não conseguir fazer mais nada. É um estresse muito grande. E hoje a gente aprendeu que as coisas não funcionam assim, né? Então, se você tá devendo dinheiro para alguém, se você tem uma dívida, não adianta você ficar olhando para ela o dia inteiro e ficar se culpando, ficar com um sentimento ruim, negativo quanto aquilo e como é que eu vou fazer para pagar? E você acaba se descabelando, fica nervoso, deixa as outras pessoas nervosas também. Então, não é assim que a gente vai solucionar esse problema das dívidas, tá? Você precisa colocar a sua energia e a sua ação em algo que vai trazer um retorno financeiro para você conseguir quitar aquilo. Não significa que você vai esquecer, que você vai rasgar todas as contas, vai mudar de número, mudar de endereço, mudar de identidade e nunca mais pagar aquilo, né? Significa que você vai olhar
para aquela dívida, para aquelas contas de uma outra forma, tá? Você sabe que elas existem, elas estão ali, mas você vai confiar. Você vai confiar no todo, você vai confiar que você vai conseguir pagar aquilo. Não importa se você está devendo R$ 50, se você está devendo R$ 1.000.000, tá? E eu falo isso para vocês por experiência própria. Como eu disse, eu tenho o próprio negócio. A gente já passou por muitos problemas. A gente já pegou dinheiro emprestado, a gente já ficou devendo para banco, a gente já teve que vender carro, a gente já teve que fazer várias coisas para poder resolver esse problema de dívidas. E hoje eu e os meus sócios, a gente enxerga de uma outra forma. A gente sabe que as dívidas estão ali, a gente sabe que a gente não pode mais ter aquele tipo de sentimento quando tem alguma dívida. A ideia é não fazer mais dívidas, certo? Então, o professor também fala muito sobre isso. Se você continuar assim, você só vai se endividar mais e mais. Então, não significa que você vai esquecer que você tem essas contas para pagar, essas dívidas que você vai excluir, que você vai jogar no lixo e nunca mais olhar e tá tudo certo e na sua consciência vai estar pago. Não, elas estão ali e você vai resolver, só que você vai resolver de uma outra forma. Você vai colocar alegria no seu dia, você vai colocar ação, você vai fazer alguma coisa que vai te trazer um retorno financeiro para você conseguir pagar. Você vai fazer os acordos que você tem que fazer. São ações, você tem que ter calma também para fazer isso, tá? Não adianta você fazer um acordo que você não vai conseguir assumir. Então vai exigir de você também planejamento, vai exigir de você mude a forma de utilizar seu dinheiro, né? Que você passe a poupar mais. Então são várias pequenas ações que você tem que fazer para conseguir pagar essas contas, né? Então hoje eu não fico mais sem dormir, tá bom? Eu não vou ficar mais perdendo meu sono por conta disso. Simplesmente agir, colocar o foco no trabalho, colocar o foco no estudar, ajudar e trabalhar. É colocar o foco naquilo que vai me trazer um retorno. Agora, um outro exemplo é sobre emprego, como conseguir um emprego, como soltar para conseguir um emprego, aquela vaga que você almeja, como é que você faz para conseguir. E eu também tenho um exemplo meu, né, na época que eu estava procurando emprego, a época que foi mais difícil da minha vida, que foi quando a gente teve diversos problemas que a empresa quase fechou, que eu falei que a minha única solução seria se eu fosse trabalhar em outro lugar e comecei a procurar emprego. E sabe por que eu não conseguia? Não conseguia essa vaga de jeito nenhum por 2 motivos. O primeiro deles é porque, no fundo, eu não queria. Então, o meu sentimento eu procurava, então na minha ação do dia a dia ali, acordava, entrava naqueles sites de busca de emprego, procurava a vaga que eu queria de acordo com o meu perfil, me candidatava, mas no fundo o meu sentimento não era de conseguir uma vaga. Eu não sentia que eu estava conseguindo uma vaga de emprego, eu não sentia que eu estava trabalhando em um novo lugar, eu não me via trabalhando ali em outro novo lugar, porque eu ainda estava presa ao sentimento que eu estava da empresa. Meu sentimento ele estava aqui. Meu sentimento estava aqui no meu negócio. Como é que eu vou trabalhar em um lugar se eu estou sentindo que eu ainda pertenço a esse lugar? Como é que eu vou para um novo? Não tinha como. E o segundo motivo pelo qual eu não conseguia também é porque eu colocava pressão. Então, eu ficava o tempo todo pensando. Eu lembro de um processo seletivo que eu fiz para trabalhar num lugar bem longe, que era em Barueri. E eu ficava o tempo todo pensando naquela vaga que eu precisava, porque eu precisava entrar naquela vaga. Para mim, era a única vaga que existia, era aquela. Não pensava nas outras possibilidades. E eu ficava internamente pressionando que tinha que ser aquela. Para mim, tinha que ser aquela. E o sentimento voltado para a empresa ainda pensando por que o meu negócio tinha que ter acabado daquele jeito, por que não deu certo, que eu fui incapaz, que eu fui incompetente, enfim, diversos sentimentos negativos, horríveis, e não conseguia sentir, não conseguia vibrar na alegria e no amor, não conseguia vibrar numa alegria de me sentir trabalhando em um outro lugar, de me sentir útil em uma outra empresa, em uma outra vaga. Então foi por isso que eu não consegui, eu não soltei essa situação. Então hoje, se você está em busca de um emprego, observa o que é que você está sentindo. Se você está sentindo, se você está se sentindo desempregado, se você não sente que você conseguiu uma vaga, você não vai conseguir. Então você tem que sentir que você já está trabalhando em algum lugar, sentir que você é útil em algum lugar, sentir que as suas habilidades são úteis dentro daquela empresa específica, visualizar você trabalhando naquele ambiente, com as pessoas que você quer, em harmonia, num lugar
que te agrade, num lugar que você faça parte, não simplesmente qualquer lugar para você entrar e simplesmente receber seu salário no final do mês. Então você faz a sua parte todos os dias, que é mandar os currículos, preencher as fichas de vaga, entrar no site das empresas e etc. Na entrevista, você tem que fazer o seu melhor, você tem que dar o seu melhor na entrevista, mas sem colocar pressão no entrevistador. Você não pode ficar, acabou de fazer a entrevista, daqui uma hora você tá mandando mensagem pro cara ou pra mulher do RH perguntando quando é que vai ter a resposta e quando que o processo vai ser finalizado. Se você já fez o seu melhor na entrevista, se o seu currículo está aderente à vaga, se você já fez tudo que tinha que ser feito, então solta essa vaga. Vai para a próxima busca. Então, continua procurando. E continua investigando o que é que você está sentindo em relação a isso. Se realmente você quer um novo trabalho, se realmente você quer essa mudança, né? Isso vale também para mudança de carreira, né? Não só para conseguir um emprego, mas também para mudar de área, por exemplo. Então, observa muito o que é que você está sentindo. Faz o seu melhor e só. Deixa que o fluxo universal vai se encarregar, que você vai entrar no melhor lugar que você tem que estar. Você vai entrar exatamente na empresa, na vaga, no lugar que você tem que estar, no dia e na hora que precisa ser. Isso vale também para quem está buscando um aumento de salário. Às vezes você quer muito ter um aumento, você acha que você não ganha o suficiente, que a empresa te paga muito mal e que você merece um aumento de salário. E aí você senta para conversar com o seu chefe e você fala para ele que você quer aquele aumento porque faz 3 anos que você não recebe um aumento, por exemplo. Só que você não deu motivos para receber aquele aumento de salário. O que você fez de diferente nesses anos? Você estava lá acomodado, tem que mostrar para ele porque que você merece esse aumento de salário. E também não ficar colocando pressão, porque eu já vi isso, de pessoas pedirem um aumento de salário essa semana, na semana que vem já está cobrando o gestor, já tá cobrando seu chefe de novo, tá perguntando, então, e sobre o meu aumento? Vai sair meu aumento? Gente, mas calma aí, você tá fazendo o seu melhor? Você tá trabalhando da melhor forma possível dentro daquela empresa? Tá fazendo o melhor que você pode? Não importa se a empresa não é sua, você tá ali, é o seu momento presente, você tem que dar o seu melhor no seu momento presente. Você tem que agir como se fosse o todo, porque o todo tá dentro de você. Você tem que agir sem esperar nada em troca, tá? E aí, não fica colocando pressão no supervisor, no gerente, no chefe, para que ele te dê esse aumento. Faz o seu melhor. Se você não tá contente ali, você começa, então, a buscar uma outra vaga em um outro lugar. Outro exemplo é de comprar algum bem material. Como é que você solta algo que você quer muito, que você deseja muito? Não é fácil na prática. Você deseja muito comprar alguma coisa para você. Você quer comprar um celular novo, você quer comprar um carro, só que você não consegue. Aquela situação tá amarrada, parece que não dá certo. Por que que aquilo tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? Será que você não tá colocando dúvida no processo? Eu quero esse carro dessa marca X e aí daqui a pouco você acorda num dia assim, mas eu nunca vou conseguir ter esse carro. Eu não vou conseguir. Você se acha incapaz de ter aquilo, você já coloca um sentimento ruim naquela situação. E aí você trouxe o quê? Uma dúvida. Você trouxe uma dúvida, o universo cancelou. Já cancelou o seu pedido. Você não vai mais ter aquele carro se você colocar dúvida. Então, por isso que você precisa ter certeza absoluta de que é aquilo que você quer. E você precisa sentir que aquilo é seu. Agradecer por aquele carro. O professor dá muito esse exemplo, né? A pessoa, ela quer o carro e toda hora ela vai na garagem para ver se o carro tá ali. Se ficar fazendo isso, não vai aparecer. O que você tem que fazer? Ao invés de você perder seu tempo de ficar indo na garagem para ver se o carro tá ali, você vai trabalhar, vai agir para que você consiga alcançar aquele objetivo, comprar aquele bem. Você não pode ter dúvida sobre aquilo, não pode ter medo, não pode ter ansiedade. Você fica ansioso, você vai paralisar o processo. Algumas pessoas utilizam o painel dos sonhos, colocam as imagens do que elas querem, de quais os objetivos. Só que o problema em utilizar isso é de você olhar isso todo dia. Eu já fiz, inclusive eu lembro que teve uma época que eu deixava ele na minha mesa do escritório, assim, grudado, para que todo dia eu visse. Para algumas pessoas isso ajuda, para outras pessoas dificulta. Para algumas pessoas olhar todos os dias traz frustração, porque você fica pensando em quão longe está para você conseguir alcançar aquilo. Então, dependendo, é melhor você fazer uma vez ao ano e guardar. Então, as últimas vezes que eu fiz isso. Eu montei o meu painel, coloquei as imagens, as fotos daquilo que eu gostaria. E aí, eu guardei junto com as minhas metas para o próximo ano. Então, eu só fui olhar de novo quando eu fui escrever as minhas próximas metas no final do ano.
Então, acho que deu muito mais certo assim, porque não ficou gerando aquela ansiedade, né? De ficar olhando para aquilo e ficar pensando quanto tempo vai demorar, né, para chegar. E é bem isso. Então, você tem que agir e fazer sem esperar o carro, sem ficar olhando para ver se o carro tá na garagem. O carro vai aparecer. Um outro exemplo meu também de soltar na prática é o exemplo do emagrecimento. Tem um vídeo aqui também que eu falo para vocês que nesse processo da ressonância harmônica eu já emagreci bastante. Foram 17,5 kg no ano de 2020. E você também consegue usar o soltar para um processo de emagrecimento. Como é que você faz isso? É você não ficar se cobrando todos os dias. Você tem que curtir o processo do emagrecimento. Não adianta você ter o objetivo, eu quero emagrecer 10 quilos, tá? E aí você, no dia seguinte, você começou a dieta ontem, que era segunda-feira. No dia seguinte você já tá ali na balança de novo, subindo, mas não emagreci nenhuma grama, engordei. E aí você já fica frustrado, você já fica triste, já fica chateado, aí você vai lá e come de novo. Acabou de começar a dieta, você já vai lá, já abre a geladeira, já pega um doce. E, gente, não é assim, você tem que curtir o processo, tá? Então, o que eu fiz? Eu tinha uma meta de emagrecer 10 quilos, era o meu objetivo. Eu curti tanto o processo, foi tão prazeroso, eu conheci pessoas novas, eu tava em um ambiente novo e a gente participava de desafios ali, não pra ser um melhor que o outro, não pela competição assim, né, eu vou ganhar porque eu sou melhor. Gente, não, era algo divertido que te motivava a continuar, te motivava a seguir em frente. E aí, com esse processo, dia a dia, me alimentando melhor, cuidando melhor de mim, bebendo mais água, porque eu não tomava água, passei de, 1 litro para 3 litros de água por dia. Então, esse processo, dia a dia, fazendo sem ficar olhando se a balança já estava 10 quilos a menos, me fez chegar no resultado. Na verdade, me fez ir além do resultado, né? Então, esse é o soltar na prática num processo de emagrecimento, né? Você fazer aquilo sabendo que, no fundo, você tem aquele objetivo, mas sem ficar esperando, duvidando do processo, sem ficar ansioso pelo resultado daqui. É curtindo o dia a dia, o processo, os novos hábitos que você vai criando, conhecendo novas pessoas e sendo melhor um pouco a cada dia. É isso. Então esse foi pra mim o soltar dentro desse processo de emagrecimento. Tem outros exemplos também, por exemplo, se você está com alguma doença, se você busca a sua cura física, é você se visualizar curado, você se imaginar já 100% saudável, é você fazer o que tem que ser feito. Então, você tem que fazer um tratamento, você tem que ir atrás de fazer os seus exames e também fazer a sua parte no seu lado emocional, no que você está sentindo. Se você se sentir uma pessoa doente, você vai continuar doente. Então você tem que se sentir uma pessoa saudável. Tem que se olhar no espelho e falar pra você, eu sou saudável, eu estou curada, estou curado. Eu tenho um outro exemplo também em relação a essa parte da saúde física, que eu criei uma doença para o meu corpo quando em uma época eu não queria ir para aquele local de trabalho. Então eu queria alguma desculpa para não ir para lá. Eu queria de alguma forma não ir, não encontrar aquelas pessoas. Olha só, eu criei para o meu corpo uma doença e aí em questão de alguns meses eu tive que fazer uma cirurgia porque do nada surgiu. No caso foi uma hérnia, né, que apareceu. E eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia, assim, em questão de alguns meses, eu não tinha nada. E eu acredito que foi isso, era o que eu tava sentindo todos os dias durante um certo período, foi o que acarretou que eu criei aquela situação. E aí eu precisei ficar afastada por algumas semanas, né, e aí depois eu tomei a decisão de não voltar mais. Mas precisava ter passado por isso, precisava ter passado por esse processo de dor, de ter encontrado esse problema físico para depois parar de trabalhar e aí sim falar, não vou mais. Não precisava, simplesmente eu poderia ter pedido as contas antes, mas eu, infelizmente, fui pelo lado da dor, né? Outra coisa que a gente também precisa conter a ansiedade dessa busca espiritual, desse caminho do autoconhecimento, porque o que eu percebi é que eu comecei a estudar e eu queria estudar tudo ao mesmo tempo, aquela ansiedade de alcançar alguma coisa, sabe, de ter um resultado. Você quer ter a iluminação, você quer se iluminar, né?
Gente, não dá pra fazer isso de uma hora pra outra. É um processo, né? Então leva tempo para interiorizar esse conhecimento. Você tem que aceitar o tempo que as coisas precisam para acontecer. Então quando você solta o autoconhecimento, aí você pula de degrau. E o próximo degrau do autoconhecimento é a iluminação. Então você tem que soltar. O próprio professor fala que quando você fica parado no degrau do autoconhecimento, também é uma fuga para o próximo degrau, que é o da iluminação. E por último, um exemplo de relacionamento. Como é que você solta um relacionamento? Como é que você não vai ficar ali obcecado o tempo todo pensando naquilo, preso naquela pessoa, pensando que ela é a única que existe para você, a única pessoa certa. E então, se você busca um relacionamento, se você hoje está sozinho, está solteiro e você busca uma pessoa, primeiro você agradece por essa pessoa. Você agradece. Você tem que acordar agradecendo por ela existir. Você agradece pelo seu companheiro, pela sua companheira, agradece pela pessoa que você conheceu. Você, inclusive, precisa pensar também, imagina as características dessa pessoa, como que ela como que você se vê ao lado dessa pessoa. Se você está feliz ali junto com ela, como é que você se sente? E aí, na prática, como é que você solta isso? Você vai viver a sua vida, você vai fazer as coisas do dia a dia, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai sair com seus amigos, você vai conhecer pessoas. E o que acontece muito é que a pessoa idealiza, né, um príncipe, uma princesa, idealiza o homem e a mulher ideal ali. Quando conhece alguém, logo de cara, em questão de segundos, já descarta, já exclui, fala, não, essa pessoa não é a pessoa que eu tô procurando, é muito baixo, muito alto, estuda algo que eu não gosto, não me identifico, não tem a ver comigo. Como é que você vai saber? Precisa conhecer as pessoas. Então, muita gente não consegue um relacionamento porque fica preso assim, e esperando a pessoa ideal. Então você não vai ficar o dia inteiro dentro de casa, trancado, pensando na pessoa ideal. Você tem que viver a sua vida. Esse é o soltar num relacionamento novo, num relacionamento que você busca. Não você ficar simplesmente esperando que essa pessoa vai bater na sua porta, porque ela não vai bater, né? Um outro exemplo também é, vamos supor que você terminou um relacionamento e ou a pessoa terminou com você, enfim, você quer porque quer voltar com essa pessoa. E aí você fica colocando pressão para voltar. Você fica o tempo todo ligando, mandando mensagem, vai até a casa da pessoa, manda entregar presente, manda flores, manda não sei o quê. E fica infernizando a vida da pessoa. Essa pessoa não vai voltar. A pessoa não vai voltar. Você está colocando pressão. O que você tem que fazer é soltar. Você tem que soltar essa pessoa. Então você já fez o seu melhor? Você conversou com a pessoa? Você tentou expor por que vocês deveriam voltar? E entendeu o lado da pessoa também? Porque é aquilo, né? Quando você ama alguém, você não prende a pessoa. Quando você ama, você deixa a pessoa livre para ela escolher. E é isso que a gente tem que aprender sobre términos de relacionamento, términos e retornos de relacionamento. Se você ama de verdade a pessoa, você deixa ela livre, você deixa ela seguir o caminho dela. Se for para ser com você, vai ser. E aí quando você desistir, quando você parar de pressionar a pessoa, pode ser que ela volte. Mas não fica usando também esse artifício, né, de querer enganar o universo. Porque qual o seu sentimento quando você solta? Você realmente soltou a pessoa? Ou você falou, tá bom, nunca mais vou ligar, vou esquecer, mas todos os dias você pensa na pessoa. Todos os dias você pensa que ela é a única pessoa que serve pra você. Você não soltou, ela ainda tá presa a você, você ainda tá forçando a situação inconscientemente. Então você não pode falar da boca pra fora, só com a razão e com a mente. Você não pode simplesmente falar que soltou. Você não consegue manipular o universo. Não dá, tá? Então, deseja o melhor pra você, deseja o melhor pra pessoa. Se for pra ser o melhor, vocês vão ficar juntos. Então é isso também que eu aprendi sobre o soltar no relacionamento. Bom, então eu falei pra caramba. Gente, é preciso praticar, de verdade. Não, você tem que sentir, você tem que colocar em prática, entender o que você está sentindo em cada situação. Se realmente você está soltando. Porque é fácil você falar, né? Soltei o cliente, soltei o emprego, soltei a vaga, soltei o namorado, mas no fundo você tá ali se remoendo, o seu sentimento ainda tá ali preso àquela pessoa, àquela situação, e então você não soltou de verdade. É um exercício diário, é uma autoobservação. Não é porque eu tô aqui falando pra vocês sobre esse assunto que eu sei fazer isso, já sei soltar tudo, todas as situações da minha vida. Gente, não é assim. Eu ainda me pego
em alguns momentos fazendo isso errado, pensando de novo naquela situação, naquele cliente. E aí dá tempo de reverter, entendeu? Dá tempo. Eu observei que eu tô aprendendo aquela situação, então eu consegui observar qual é o meu sentimento sobre aquilo, sobre aquela situação. Então eu vou com calma, com muita paciência comigo, vou mudar esse sentimento. Então tá bom. Opa, aqui eu tô aprendendo essa situação. Então vamos lá, eu vou soltar. De verdade, eu já fiz o que eu tinha que fazer, fiz o meu melhor. Então eu vou soltar. E pode ter certeza que as coisas vão fluir. Tem acontecido isso muito naturalmente. Falando sobre a empresa, sobre clientes. Gente, depois eu gravo um vídeo pra falar só sobre isso, mas assim, tá chovendo cliente, tem cliente assim entrando pelas janelas aqui e que a gente fica às vezes com uma outra preocupação, que é como é que eu vou atender tudo isso, né? É uma preocupação boa. E aí também tem que soltar essa situação, eu tenho que soltar essa preocupação, eu não posso me preocupar em como que eu vou atender, eu vou conseguir, eu vou agir pra atender. Então, quais são os passos? Então, eu preciso organizar melhor a equipe, eu preciso estruturar isso daqui, eu preciso contratar mais pessoas, tenho que melhorar meu treinamento. E são pequenas coisas que você tem que ir ajustando, tá? Não dá para se desesperar por toda a situação. Então, visualiza as situações bem resolvidas, visualiza aquilo já resolvido, tá tudo certo, tá tudo andando. E o que eu faço muito, muito mesmo é dizer esse mantra tão conhecido que é: eu confio, aceito, entrego e agradeço. Eu faço o meu melhor. Fiz o meu melhor, soltei. O que vai acontecer é que você vai começar a perceber que a sua intuição vai ficando mais aguçada. Você vai sentir com mais clareza as situações e aquilo que você tem que fazer em cada uma delas. Bom, então para finalizar, eu vou ler aqui uma frase que eu recebi recentemente em uma carta que eu recebi de um amigo espiritual e faz muito sentido com isso que eu tô falando agora pra vocês, tá? Então eu vou ler essa frase dele. O nome dele é Igor e ele escreveu assim pra mim. É só um trecho da carta, tá? O tempo necessário para que as coisas tomem o seu devido rumo é definido conforme a forma como cada um de nós movimenta as cordas do relógio da vida. Há aqueles que decidem esperar, acreditando que o destino é um desenho perfeito, projetado no passado. E há os que já compreenderam que viver é agir. E aí ele coloca entre parênteses, assim como você. E é isso, gente. Comenta aqui também como é que você tem usado o soltar. Se você entendeu como é que é o conceito do soltar, se você tem conseguido aplicar o soltar na sua vida, em quais situações você já conseguiu aplicar o soltar, quais situações você sente mais dificuldade. Então é isso, espero que tenha auxiliado vocês de alguma forma. Agradeço muito por estarem acompanhando o meu canal, agradeço muito por terem assistido esse vídeo e um grande beijo e até os próximos vídeos.